é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho do Cristo de Deus. É o Evangelho do Cordeiro, da disposição do amor sacrificial, que foi o poder original que criou todas as coisas e sustém todas as coisas. Hoje eu lerei em Marcos, no capítulo 12 de Marcos. Anote aí, Marcos, capítulo 12, do verso 18 ao verso 27, que nos dizem assim: então, os saduceus, que era uma seita judaica, uma seita especialmente de sacerdotes e pessoas que estavam acostumadas a ter uma relação de extrema diplomacia subserviente para com as autoridades romanas. Os saduceus também, conquanto fossem muito religiosos, eles não criam em sobrenaturalidade de tipo algum. Eles não criam em imortalidade, não criam em ressurreição, não criam em vida eterna, não criam em nada para além do aqui e do agora. Mas ainda assim eram super religiosos, ritualistas. Eles amavam o rito da religião, do templo. Então são esses os que se aproximam de Jesus e dizem que não há ressurreição, mas perguntaram a Jesus da seguinte maneira, especialmente querendo encurralar Jesus na certeza deles, que era de que não poderia haver ressurreição. E a melhor lógica deles para explicar por que a ressurreição não poderia existir ainda era aquela lógica totalmente sofista, cheia de sofismas. Era a lógica que depois o escolasticismo veio a expandir enormemente, que é fazer jogos de palavras que aparentemente carregam um sentido, mas não dizem nada. Então esses que são religiosos sem fé dizem a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o homem, o irmão de alguém, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão, segundo irmão, deve tomar a esposa do irmão falecido, ter relações sexuais com ela até que suscite descendência ao irmão que morreu antes de poder procriar. Foi o que Moisés escreveu. Se eu tivesse um irmão e eu morresse, a minha mulher não tivesse filhos, ele teria que ter relações sexuais com ela até ela engravidar. Isso foi Moisés que mandou. Você gosta dessa ideia? Ora, eles dizem, havia 7 irmãos. 7. O primeiro casou e morreu logo depois, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva. Foi para a cama com ela, mas morreu. E não deixou filho. E aconteceu a mesma coisa com o terceiro. Foi para a cama com ela e morreu. E não deixou filhos. E assim todos 7 transaram com ela, mas morreram sem deixar descendência. Aí Jesus talvez brincasse, não é? Nós estamos falando de quê? Da morte dos irmãos ou de uma viúva negra? E assim os 7 não deixaram descendência, prosseguiram eles. Por fim, depois de todos, morreu a mulher. Depois de ter sido mulher de tanta gente, ela não aguentou e morreu. Ora, perguntam eles, esperta, sabida, astuciosamente, supõem eles que estão sendo astuciosíssimos.
perguntam: mestre, na ressurreição, quando todos eles ressuscitarem, ele pressupõe uma ressurreição que acontece num dia em que todo mundo volta à vida. No planeta Terra, na mesma hora, era isso que eles estavam ali imaginando. Imagina só, essa ressurreição, se acontecesse nesses moldes, nesse planeta, não caberia nem tanta gente para o planeta. Mas eles imaginavam tudo na linha do tempo. Eles não tinham ideias de mundos e dimensões paralelas, não. Eles não entendiam que a vida não tinha significado só no corpo, ela tem significado em si, para além do corpo. E aí eles fazem essa perguntinha: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a possuíram. Olha a lógica de um pessoal que só pensa com categorias da lei de Moisés e só pensa com categorias lineares. Um pessoal preso, supostamente numa outra dimensão, ainda aos casamentos que tiveram na primeira dimensão. Embora eles próprios dissessem que não criam em nenhuma continuidade de vida por causa da moral. A moral ficaria confusa. Se uma mulher teve mais de um marido e os maridos morreram e ressuscitam, de quem ela é a mulher? Essa é a basicalidade da pergunta deles. Parece uma pergunta estilo papo de graça. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? É uma pergunta. A resposta é uma pergunta. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus? Vocês estão dizendo é loucura. Mas essa loucura é dita por vocês porque vocês têm doutrinas, vocês têm religião, vocês têm teologia, vocês têm dogmas, vocês têm tudo. Todavia, não conhecem o espírito das Escrituras. Para Jesus dizer isso, para esse grupo, que era um dos grupos mais estudiosos de Israel, os saduceus, quase todos sacerdotes no templo, todos educados aos pés dos instrutores mais sapientes daqueles dias, sobretudo na lei das Escrituras, nos detalhes da lei de Moisés, nas peninhas das pombinhas imoladas no altar, de tudo. E Jesus diz a eles, aos mestres de todos os ritos, aos mestres de todas as ofertas e sacrifícios, aos mestres dos detalhes da Escritura, Jesus diz: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras. O que é que ele está dizendo? Que eles não conheciam o livro? O livro eles conheciam, o que estava escrito. Eles só não entendiam o que estava dito. No livro eles conheciam o que estava escrito e examinavam o que estava escrito com avidez, como diz Paulo, examinando a letra, fazendo exegese e usando a hermenêutica dos rabinos. Paulo diz: foi assim que eu li, e é assim que eles leem, sem entender que a letra mata. Assim, eles conheciam as Escrituras, página a página, rolo a rolo, texto a texto, mas não conheciam a palavra. Jesus diz: vocês não discernem a palavra na Escritura, vocês não discernem a mensagem única, vocês não percebem que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, e vocês não percebem que nem tudo, nem toda a vida pode ser contingenciada à pobreza da presente existência, tão primitiva,
tão atrasada, tão animalizada, tão mamífera, tão tomada de posses, tão doente de direitos, de propriedades. Vocês conhecem as Escrituras, mas não conhecem a palavra, não conhecem o ensino, o espírito da palavra de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem o poder de Deus. Porque se vocês conhecessem o poder de Deus e as Escrituras, vocês veriam que ter acontecido esse casuísmo com esta mulher que casou com 7 irmãos e cada um deles foi morrendo após casar com ela, não carrega nenhuma mensagem de que depois, na outra vida, ela terá que ser esposa dos 7, ou então de que isso seria a prova de que não existe outra vida, porque Deus não criaria uma circunstância na qual ele tivesse que transgredir a própria lei de Moisés. Então, por causa da lei de Moisés, eles não creem na ressurreição. Como acontece com a gente, por causa do Velho Testamento, a maioria dos crentes não creem no Novo. Por causa das leis de Moisés, a maioria dos crentes não creem no Evangelho, no ensino de Jesus, que diz: eu, porém, digo, de maneira contrastante a Moisés. Preferiram, assim como os fariseus, não crerem na ressurreição para não admitirem que as Escrituras estão cheias de textos presas à relatividade do tempo e do espaço, sem nenhuma aplicabilidade para dimensões expandidas do reino de Deus. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, embora vós conheçais cada versículo e cada letra, mas não conhece o espírito do ensino e nem conhece o poder de Deus, o poder da ressurreição. Não conhecem. E vêm trazer esse argumento casuístico, pobre, amébico para mim, sem entender que quando ressuscitarem de entre os mortos, diz Jesus, nem casarão e nem se darão em casamento. Casamento acontece por causa do instinto de procriação. Na eternidade ninguém procria, na eternidade ninguém morre, na eternidade a evolução não é predatória, não é animal, na eternidade ninguém é dono de nada, ninguém tem posse de coisa alguma, na eternidade todos são irmãos e as qualidades dos relacionamentos acontecem numa subjetividade inexplicável com palavras ou com sentidos. O tempo não serve para ilustrar a eternidade. A eternidade é inilustrável, a eternidade é indecifrável, a eternidade é inexprimível, a eternidade é irreferível. Como me disse meu velho pai, depois de ter tido uma experiência de arrebatamento e voltado, e não conseguir contar a história por meses, porque chorava, apenas disse: eu não consigo falar, está para além de todo sentido, código ou palavra. É lícito referir, só é irreferível. Errais não conhecendo o espírito da palavra e nem tampouco o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, não casarão e nem se darão em casamento, estarão numa relação para além das necessidades mamíferas, animais, terráqueas, lineares, espaço-temporais, para além da família. A família é todo encontro de amor universal. Quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porque eles serão como anjos dos céus. Transcendendo a necessidade, a espaço-temporalidade, a mesquinharia da nossa própria animalidade possessiva e predatória. Quando ressuscitarem, ressuscitarão para além da morte, para além da carne,
para além da posse, para além dos casamentos, para além do DNA. É a ressurreição da vida, não é a ressurreição do DNA. E quanto à ressurreição dos mortos, que vocês dizem que não creem, não tendes lido no livro de Moisés mesmo, que vocês dizem que obedecem ao pé da letra? Aí ele vai a Moisés e diz, olha, no que vocês citam Moisés aqui é burrice, é não ter entendido nem a Escritura e nem o poder de Deus. Mas já que vocês estão falando nisso, usando um argumento tão pífio para negar algo tão estrondosamente sublime, eu lhes digo o seguinte, a ignorância de vocês, inclusive da Escritura, acerca da ressurreição dos mortos, é porque aparentemente vocês leram e não entenderam. O que Moisés disse, por exemplo, no trecho referente à sarça, quando ele vê a sarça ardendo, e Deus lhe falou, o que foi que Deus lhe falou? E vale lembrar que no texto hebraico se repete em cada uma das afirmações o pronome pessoal. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Eu sou. E aí Jesus diz, você viu o tempo verbal? Ele não disse, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Porque Abraão já morreu há muito tempo, assim como Isaac e Jacó. Há milênios. Antes de vocês existirem. Já tinham morrido. Quando Moisés estava ali, eles eram todos mortos. Há mais de 500, quase 600 anos, alguns deles já haviam morrido. Mas Moisés fala, ouve a voz de Deus que ele fala dizendo, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Em algum momento você viu o verbo ser conjugado no passado? Ele diz eu sou porque Abraão vive. Ele diz eu sou porque Isaac vive. Ele diz eu sou porque Jacó vive. E Abraão teve muitas mulheres e não está casado com nenhuma delas. Isaac não está casado com Rebeca, eles só são os melhores amigos eternos. E Jacó teve 2 mulheres e muitas concubinas, mas não é marido de ninguém. Vejam como Deus disse, eu sou. Portanto, entendam, ele não é Deus de mortos. E a eternidade não trabalha com as categorias vigentes da mortalidade, porque tudo que a gente chama meu direito foi aquisição feita por muita guerra, muito sangue, muito poder, até que nós, digamos que a nossa vontade se tornou um direito imposto sobre todos os que estão sob nós. Isso é vida dos mortos, é assim que é com os mortos. Os mortos é que se desesperam casando, se dando em casamento. Os mortos é que odeiam, os mortos é que querem ir para a guerra, os mortos é que querem matar, os mortos é que querem fazer faxina. Os mortos é que querem fazer violência. Mas Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de quem vive. Abraão está vivo, Isaac e Jacó também. Eu sou o Deus deles. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Laborais em grande erro, disse Jesus. Laborais em grande erro. Que coisa extraordinária ele chamar isso de grande erro. Esse pessoal ter a capacidade de ler os textos sem captar os sentidos. São analfabetos espirituais. Eles sabem ler.
Eles só têm um véu na mente, de modo que eles não conseguem entender. E Jesus relativiza toda a leitura que eles fazem da Bíblia, dizendo: vocês não perceberam que ele diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não diz: eu fui, portanto, existe vida eterna. Existe. Ele tem uma relação pessoal hoje com Abraão, Isaque e Jacó. Para ele não existe isso, passado, presente, futuro, morte, tudo isso não existe. Ele é. Laborais em grande erro quando vocês leem a palavra como se ela fosse contida à linha do tempo da existência mortal dos humanos. De qual dessas mulheres ou de qual desses homens essa mulher será a esposa? Isso é querer levar a mesquinharia orgânico-evolutiva da história mamífera no planeta Terra para as celestialidades do espírito, vivendo em gozo eterno. Meu espírito não é um mamífero no cio, nem com fome, nem com sede. O meu espírito come Deus, vive de Deus, respira Deus. Meu corpo é que é assim e está morrendo. Ele, porém, diz: eu sou o Deus do Caio. Enquanto eu estou aqui, quando eu já não estiver aqui, ele vai dizer: eu sou o Deus do Caio. Ele nunca vai dizer: eu fui. Eu sou nele e serei eternamente. Sou já filho da ressurreição e já sou filho da vida eterna. Eu conheço o que as Escrituras ensinam e aceito o poder da ressurreição, da vida e da eternidade habitando em mim. E você? Lê a Bíblia todo dia, mas não ficou cheio de boa nova, nem de graça, nem de evangelho, nem de ressurreição, nem de vida eterna, nem de transcendência. Não conseguiu sair para fora dessa caixinha na qual aprisionaram você à pequenez de raciocínios que chegam a ser blasfemos em relação a quem seja Deus. Senhor Jesus, ajuda-nos a conhecermos a palavra e a crermos no poder de Deus. A conhecermos não as letras, mas conhecermos o Espírito, o ensino, porque a tua palavra não é feita de letras, a tua palavra é espírito e vida, como tu, Jesus, disseste. As minhas palavras não são as materialidades, nem as letras que matam, nem os livros que são rolos de embrulhar convicções e de engessá-las sem fé. A minha palavra é viva, todavia, é eficaz, é espada cortante de 2 gumes. Não é para ser uma memória, é para ser caráter, é para ser compreensão, é para se tornar olhar. E o poder de Deus é esse, que aquele que nele crê confessa a certeza na ressurreição e na vida eterna. Quem não crê nisto, não crê de fato em nada. Porque que sentido teria a nossa vida vivendo apenas na linha desse horizonte se não temos nenhuma perspectiva de glória para além desse imediato? Aí então a existência fica reduzida àquilo que tu chamaste de grande erro. Salva-nos de vivermos pela Escritura, sem a palavra. Salva-nos de tentarmos aprisionar Deus na caixinha das Escrituras e não discernirmos que Ele é o Deus de toda a vida. Salva-nos de ficarmos com essa cabeça dodói e pequena, presa ao templo sem enxergar o universo. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.